do Jordão. O Jordão era a divisa, era um marco para uma história que estava prestes a acontecer. Lemos: levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, no capítulo 3, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu que ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando verdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam para vós também, parti vós também do vosso lugar, e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passaste antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. E falou Josué ao sacerdote, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando adiante do povo. Verso 7. Então o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Vamos orar? Bendito Deus e eterno Pai, no nome soberano de Jesus Cristo oramos, agradecidos, Senhor, por estarmos diante da Tua Santa Palavra, com este texto escolhido, ó Deus, para nosso aprendizado e ensino, que através dele nós possamos desenvolver a fé e crescer na esperança, para que os nossos olhos estejam também fixos, Senhor, nesta passagem que estamos fazendo, ó Deus, como teu povo, rumo, Senhor, às tuas mansões, às tuas promessas, como fizeste a Israel. O Senhor faz também a vida da tua igreja e do teu povo neste momento. Por isso pedimos, Senhor, que nos inspira e nos encha com tua graça, porque só o Senhor pode trazer aquilo que está embutido, Senhor, nesta mensagem, em nome de Jesus. Amém. Como dissemos, passagem é o título. Estava para acontecer algo sensacional e maravilhoso. Não era só o desejo daquele povo, o povo cansado, como a igreja também está nessa passagem, exaurida, cansada, né, de tantos embates. Esse povo, eles estavam vindo de 40 anos de um deserto. E você sabe que deserto é tudo inóspito, é tudo o contrário, é tudo difícil. O nome já fala deserto, não é um lugar para viver, quando muito sobreviver. Ninguém vai viver 40 anos no deserto, é impossível. Eles saem do Egito e entram pelo Mar Vermelho. Sair do Egito já era um milagre, impossível humanamente falando, mas eles não estavam saindo pelas suas mãos. Havia uma mão poderosa, a mão de Deus, erguida para cumprir a promessa.
Querido, o gostoso da vida cristã é que nós servimos e seguimos o Deus de palavra. No universo onde ninguém tem palavra, onde por mais que assine, por mais que confirme, por mais que haja fiador, haja contrato, haja assinatura, carimbo, haja tudo, aí ainda não se cumpre a palavra. Você saber que existe alguém, e este alguém é Deus, e Ele não é só Deus, Ele é Deus Todo-Poderoso, que está em Apocalipse 6. Ele é Deus Todo-Poderoso. Deus está cheio por aí. Paulo no 4 de Coríntios fala, há muitos deuses, mas que se intitulam deuses, porque Deus mesmo é só um. E é aquele que criou todas as coisas, inclusive você. E Ele criou para a sua glória. E o Deus de glória, Ele em primeiro lugar é um Deus de palavra, que cumpre aquilo que diz. E Ele tinha prometido a Abraão, quando Abraão se separa no Gênesis, no capítulo 13, ele se separa de Ló. Deus ordenou que Abraão subisse ao alto e olhasse de norte a sul, leste a oeste, a terra de Canaã, onde ele era peregrino. E Deus falou, Abraão, onde alcançar os seus olhos, eu tenho dado a tua descendência. Eu tenho dado a ti. Eu tenho dado aos teus filhos, aqueles que você irá gerar. Abraão não tinha nenhum filho, mas para Deus que olha lá na frente, entendeu? É tudo fácil, porque Ele é, como disse, todo-poderoso. E Ele tinha um cronograma, um script, Ele tinha um programa para a vida de Abraão, como tem para a vida da igreja. E como Ele cumpriu na vida de Abraão, agora está confirmando aquilo que falara quase 500 anos atrás. Mas o que é um dia para o nosso Deus? O salmista e Pedro diz que é como 1000 anos, e 1000 anos para Ele é como um dia. Não é gostoso você saber que você trata com alguém desse porte, dessa envergadura? Viu? Que ele, para ele, uma coisa é outra coisa, outra coisa é uma coisa. Para ele não tem esse negócio. Para nós não, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Para ele é tudo a mesma coisa. Porque Ele é Deus, por excelência. E agora então está o velho Josué, que não é tão velho. Está lá com seus 80 anos, forte, cheio de vigor, com um coração sonhador, dos 2 milhões que saíram do Egito, só sonhavam com verdade. Tem gente que sonha com utopia, tem gente que sonha com maluquices por aí. Eles não. Está lá no 13 de Números. O que ele diz lá, o Josué e o Caleb? Não! Quando todo mundo desanimava os 2 milhões, os 12 espias que foram lá desanimaram, dizendo que não podiam entrar. Prova é que eles estão para entrar. E entraram. É que para entrar, essa passagem aqui tem alguns. Olha, o teu Deus é um Deus detalhista. Tanto é que para entrar no céu, não pensa que é que nem esses caras que falam aí, que a Hebe já foi para o céu, o Cazuza já foi para o céu, o Michael Jackson já foi para o céu, e eu fico pensando, poxa, não dava para eu ficar junto com esses caras aqui, se eles estiverem no céu, acho que eu não vou nem querer ir. Entendeu? E sem contar outros que tem a Timaya e tudo mais. Tem uma porção dessas tranqueiras, que apaixonaram o povo com o seu estilo de vida, a sua maneira de ser, mas a mim não, entendeu? Eu sou de outra, entendeu? Meus
anseios, meu coração, meu desejo é como Davi, como ela leu, preparar o coração para salmodiar e louvar a Deus. Se não tem louvor a Deus, estou fora, gente. Se não tem louvor a Deus, estou fora. O Fábio chegou e viu eu conversando com a menina. Entrou aí para ver não sei o que e tal. E eu estou dizendo para ela o quê? Ele ouviu. Menina, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade? Agora, se é um outro lá, vai querer dar uma cantada nela, dar uma voltinha com ela. Eu não. Eu quero que ela venha dar uma volta aqui dentro, com o Senhor, para a vida dela ser transformada. É diferente os intuitos, os desejos, vontades, querer. Davi tinha o coração em Deus. Abraão também tinha. E aí ele fez aquela aliança com Deus. Aquela aliança. O que vale é a aliança, gente. Se não tiver aliança, não adianta. Deus é um Deus de aliança. Jesus é a nossa aliança. A grande aliança de Deus com a humanidade, Jesus Cristo. Porque Ele ama o seu povo e Ele quer que esse povo viva com Ele, viva nele, dependa exclusivamente dele. Para quê? Para ele ser um impostor, o intolerante? Não, para ele dar a você aquilo que na verdade você procura na vida. O que o homem procura na vida? Ser feliz. É que ele vai buscar felicidade nos descaminhos da vida. Aí quebra a cara. Aí ele falou para Abraão que ia acontecer isso. E agora estão na passagem. O Moisés tinha ido. O Josué fica ali meio que perdido. Como é que vamos fazer agora? Deus aparece para Abraão e fala: Abraão, para Josué. Abraão está lá atrás, gente. Aparece para Josué e diz: Moisés, meu servo, morreu. E Deus fala para ele: agora é com você o negócio. Ele tinha todo o direito de fazer como eu e você. Quando Deus toca em nosso coração para fazer uma coisa grande. Um Deus grande, Ele te dá ideias malucas, grandes, que aqui não comporta. Você vai dizer: como que eu vou fazer isso? Entendeu? Como que eu posso fazer? A igreja, quando ele vai embora, João diz que eles estão todos lá medrosos, com as portas fechadas. João 20 fala isso. As portas da igreja estão fechadas. Como é que nós vamos fazer? Ele mandou a gente ficar aqui. Mas olha aí, esse pessoal aí fora são umas feras. Já fizeram o que fizeram com ele, vão arrebentar com a gente também. Aí o que aconteceu? Atos 2, veio o Pentecostes. Acabou. Tudo é o poder de Deus, gente. Tudo. Paulo mesmo, quando ele dizia dos seus feitos, ele disse: não foi eu, e sim a glória que existe em mim. Quer dizer, é o poder de Deus que estava na vida do Paulo, que fez ele esse apóstolo gigante, poderoso, porque Paulo era baixinho, entendeu? Davi também era baixinho, entendeu? Mas o Sansão, que era altão, arrebentou-se na vida, e o Davi não. O que vale é o que está aqui, ó. Com quem está o teu coração? Se tiver nele, pode deixar que ele atestre a mão daquele que não sabe de maneira alguma brandir uma espada, ele adestra para a peleja. Davi diz isso. Esse povo aqui tinha academia militar? Não, esse povo era escravo, E eles iam enfrentar quem agora? Os cananeus não eram mole, não. Tinha os camaradas lá da montanha, viu? Sião, lá da montanha, que eram gigantes.
E os que pereceram no deserto disseram, lá em Números 13, nós não podemos enfrentá-lo. Se você falar que você não vai pegar aquele emprego, que você não vai casar com aquela moça, que você não vai conquistar aquele moço, que você não vai vencer, ele não vai mesmo. Você já falou que não vai. Agora se você falar, se o Senhor me abençoar, eu vou com o meu negócio, com a minha empresa, eu vou com o meu trabalho, eu vou com o meu curso, eu vou com o meu empreendimento, eu vou com tudo. E vai e arrebenta mesmo. Porque o Senhor acabou. E quem é que vai impedir? Esse Deus. Quem é que vai impedir? Então atrai ele. Ele está fazendo com você o mesmo que fez com Josué. Josué, Moisés morreu e agora o negócio é com você. Toca esse barco aí. Por quê? Porque eu serei contigo como eu fui com Moisés. Aí Josué até meio tímido, creio eu, né? Chegou, chamou os anciões, que são os cabeças, 12 tribos de Israel, chamou os cabeças e falou, Deus acabou de falar comigo, dizendo que agora o negócio é comigo. Convocou todo Israel, e o que o povo falou? Nós vamos te ouvir, nós vamos te obedecer. O que nós queremos é você animado, ele disse. O que nós queremos é você animado mesmo, e o que você falar, nós vamos fazer, nós vamos obedecer. Queremos você animado. Ninguém quer um líder desanimado. Já pensou se eu subisse aqui e você me... não, eu acho que não vai dar não, sabe? A coisa não está querendo funcionar, está difícil o negócio. Um pai que chega e fala, essa casa vai afundar. Eu já não estou ganhando o suficiente aqui, entendeu? Essa família cresceu muito, e o governo, esse governo não faz uma distribuição de renda satisfatória, favorável, equilibrada, e a gente já é melhor. Fala para a mulher, vai lá para a casa da sua mãe, leva metade das crianças, ou leva já tudo para deixar o livro, entendeu? E eu vou mandar lá uma cesta básica. Mas o que o cara faz? Eu sei que vamos segurar essa onda aí, entendeu? Deus vai abrir uma porta e eu vou sair para a batalha e nós vamos tocar esse barco. Quando passa que nem eu, 42 anos, você vê que está feito. Mas se olhar lá para trás, como é que foi feito? Não sei. Não sei. Todo o trabalho que nós fizemos na igreja, no Evangelho, em rádio, em concentração, em missão, como é que foi feito? Não me pergunta, não sei. Eu sei que está aí os documentos provando que foram feitos. Por quê? Porque é Ele. O que precisa é ânimo. E isto, chamado inspiração, vem de Deus. Aí o Josué falou, bom, então se prepara, porque nós vamos atravessar este rio. Como é que dá o Rio Jordão? Vocês viram que eu estive lá, entendeu? Nasce lá nas montanhas, no Monte Hermon, e se estende até o Mar Morto. O Rio Jordão, atravessando o Mar Vermelho, e ele está na sua cheia, época de chuva, águas jorrando pelas ribanceiras, pelas margens. Deus parece que dificulta as coisas para a gente. Para quê? Para você ver que não é o homem que vai fazer uma barragem, porque senão a época de seca, entendeu? O irmão já não tem mais gelo, entendeu? As águas estão minguadas, vai lá qualquer camarada com uma tábua, segura ali e passa todo mundo. Mas Deus quer que as coisas, como o Mar Vermelho, se abra para você passar. Mas para o faraó morrer também. Você, porque você tem compromisso com ele. Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com ele. Agora o outro, o faraó, não tinha, os egípcios não tinham compromisso.
Não tinha. E Deus tinha compromisso com os filhos de Abraão. E agora então o Josué diz: vamos para a margem do Jordão, porque nós vamos atravessar agora. E vamos ver Deus consumando sua palavra, confirmando sua palavra. E nós vamos tomar esse povo aí e a sua terra. Mas, irmãos, Deus está nos dando. Aí a Bíblia diz que eles chegaram nas margens do Jordão e ficaram 3 dias ali. Eu fiquei pensando, 3 dias por quê? Quando você vai para um desafio, uma passagem, como você está, esses 3 dias é para você consagrar. É para você santificar a sua vida. É para você refletir que o que você vai fazer é um negócio muito perigoso, muito difícil, impossível humanamente falando, e que você vai precisar dele, e ele só vai estar lá ou ali se houver santificação. Lembra-se da rainha Esther? A rainha Esther, no capítulo 5, ela se apresenta diante do rei. Mas ela se apresentou diante do rei? Não, ela falou para o tio: é proibido chegar diante do rei, no capítulo 4. Mas junta o seu povo e eu vou juntar aqui as minhas servas, e nós vamos ficar 3 dias em consagração. Aí eu vou falar com ele, e se eu morrer, morri. Ela sabia o que ela ia fazer era algo perigoso, e que o grande problema nosso é que nós não corremos risco. Já falei para você, a gente está aqui até garantido por leis, por uma série de coisas, mas se vier uma ordem, Deus queira que não venha já, mas vai vir, viu? Como em outros, eu ia falar outros mundos, outras terras, viu? Que é proibido o crente se reunir, é proibido cultuar Deus. Quando eles se reúnem, às vezes é a última reunião. Eu não sei se você viria se soubesse que era a última reunião, ou nesta reunião sua vida estaria em perigo. Vocês lembram que deram uma ordem aí, o PCC deu uma ordem para a gente não abrir. Nós abrimos, não é? Nós não estávamos contrariando o PCC. Quem sou eu para contrariar o PCC? Entendeu? Agora, Pedro, no capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, falou para as autoridades: o que importa é obedecer a Deus. E Paulo em Gálatas, se eu obedecesse, Gálatas primeiro diz: se eu obedecesse a homem, não poderia agradar a Deus. Esses homens morreram todos de uma maneira estranha, morreram, uns foram degolados, decapitados, enfocados, atravessados a espada, esbordeados, arrastados pelas ruas de Alexandria, no Egito, morreram todos de uma maneira. Mas a vida para eles não era, como Paulo escreve lá em 20 de Atos, não era preciosa. Preciosa para eles era a promessa. E aqui tem uma promessa preciosa: atravessar o Jordão para possuir a terra nova. Aquela terra que ele diz: mana leite e mel, símbolo dos céus, onde não vai haver mais lágrimas, pranto, choro, essas tempestades todas que vivemos aqui. Mas nós estamos em passagem, estamos nesses, presta atenção, 3 dias. Esses 3 dias é o tempo que nós temos que santificar a nossa vida, porque a arca, símbolo da presença do Senhor, está na frente. Não pode tirar os olhos dela para saber o caminho, ele diz aqui. Vocês vão guardar a distância de
1 quilômetro, praticamente quase 1,9 metros, desta arca, porque vocês não sabem o caminho. A arca é a presença de Deus, você não sabe o caminho, e se você tirar os olhos desta arca, que é o poder de Deus, a presença de Deus, você se perde na estrada. Aí você pensa que está atravessando o Jordão, você está voltando para o Egito, entendeu? E aí você não vai chegar na Canaã, não vai chegar em Sião, não vai adorar no templo, você não vai ter um encontro com o Senhor, a sua vida vai virar uma vidinha como, né, as pessoas têm aí fora. Por quê? Porque elas não estão na passagem, não estão nesse período intermediário, nesse trânsito que vai mudar, que a promessa de Deus é colocar no lugar que muda a sua história, terra que mana leite e mel, que a água ela desce dos céus, viu? Que o mel, e você pega nas rochas, o pão é o melhor trigo, ele diz. Então Deus é um Deus de abundância, num lugar específico, e ninguém conhece a geografia que nem Ele. Então quando as pessoas até me dizem, né, o melhor lugar é os Estados Unidos, melhor lugar é o Brasil, melhor lugar, eu digo, a minha Bíblia, Ezequiel, diz que o melhor lugar é Jerusalém, melhor lugar é Israel, melhor lugar da terra. E como eu sou fanático por isso, como eu acredito piamente no que está escrito aqui, e não abro mão do que está escrito aqui, então eu verdadeiramente creio, né? Eu verdadeiramente creio, e não vou deixar jamais de crer. Jamais vou deixar de crer. Diz o Ezequiel: levantei a minha mão, lá na terra do Egito, e tirei você de lá, porque eu disse que faria isso, para vos levar a uma terra que mana leite e mel, e é a glória de todas as terras. A Bíblia está escrito isso. O que é glória? Riqueza. Melhor lugar. Então não vem me dizer que a Flórida é Canadá, é a Argentina, é o Brasil, é os Estados Unidos. Não, a minha Bíblia diz que a glória de todas as terras. Eu fui lá, só vi pedra. Eu ainda falei até. Ele falou, só pode ser por Jesus. Jesus é glória de todas as terras. Viu? Que faz você fazer essa travessia e acreditar com esperança que lá na frente tem coisa melhor. Por que o mundo está vivendo desse jeito? Agora, principalmente agora. Gente, o mundo está decepcionado. Entendeu? Daqui a pouco esse nome feio dele, né? O Putin, né? Que é o Vladimir, daqui a pouco ele resolve armar lá e enfrentar mais ainda, que já afrontou a América e a Europa, e sai um negócio por causa da Ucrânia, por causa da Crimeia, e por causa de tanta meia que tem por aí, sai dessas explosão toda aí, e o mundo está todo em suspense, entendeu? O mundo está em suspense. Mais uma guerrilha que surge por aí. Agora, não é de agora, já de algumas décadas. Se esses dois gigantes, Estados Unidos e antigamente a União Soviética, agora a Rússia, se eles resolverem medir força, não sobra nenhuma barata no mundo, nenhuma pulga. Eles têm poder para destruir esse planeta miseravelmente umas 40 vezes, toda a vida da Terra. Eles têm um poder bélico, nuclear, atômico,
químico e tudo quanto é poder que você imaginar, esses dois caras têm, viu? Para arrebentar com essa terrinha chamada de planeta azul. Então o mundo está nesse suspense todo. E aí vem os medos. Será que agora, como é que está? A política está desse jeito. Querido, isso daqui vai funcionar sempre como a filosofia lá do outro partido. Quanto pior, melhor. Porque a minha Bíblia diz que não vai melhorar. Por isso que ele diz, escapa por tua vida, lá no Gênesis 19. Quando ia fundar Sodoma e Gomorra, pegou na mão o Ló, a mulher e as filhas, e vamos sumir daqui, porque está vindo fogo aí, está vindo fogo aí fora, gente. E você está na travessia, está de passagem. O que a mulher de Ló fez? Olhou para trás. O que 2 bilhões de judeus fizeram no deserto? Olharam para trás. Mas o Caleb e o Josué falaram, não. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar, Ele vai cumprir aquilo que prometeu. Queridos, presta atenção. O primeiro crente no mundo chamou-se Adão. E Deus fez promessa a ele. Paulo no Gálatas diz, todos que são da fé são benditos com os crentes de Abraão. E aí você tem que se inserir, viu, no círculo daqueles que têm fé. Tem fé aqueles que acreditam. Quando Deus falou para o Josué, Moisés morreu, fica em pé agora, pega a sua espada, porque você vai entrar e vai levar esse pessoal. Ele está dizendo para você, você vai entrar. Você está de passagem aqui. Não fique enroscado aqui com panela, não, com cebola, com alho, com carne, com caldeirão. Não fica olhando para o Egito, quer dizer, o mundo. Olha para Canaã, a terra que eu falei para Moisés, lá no Gênesis 13. Onde alcançar os teus olhos eu tenho te dado. E é uma terra que é a glória, o melhor de todas as terras. O lugar que ele vai te levar, na terra não tem, gente. Não tem. E ele falou, vou preparar lugar, João 14, e virei, levarei você para mim mesmo. Agora, a Canaã, ela não é mais terrena, ela é celestial. Agora é no habitat de Deus. Agora onde está o trono do Senhor, aquele ancião de dias de Daniel 7, viu? Aonde está a majestade da criação? Aonde está aquele que não tem princípio nem fim? E onde está aquele que veio segundo a ordem de Melquisedeque, que lá no Gênesis 14 também não tem início nem fim, e até o Abraão pagou dízimo para ele. E veio Jesus lá no Hebreus, segundo esta ordem de Melquisedeque. Nós vamos encontrar com esse lá em cima. Por que o céu é melhor? Por que a glória é de Deus? Porque lá está o Criador, lá está o Salvador, lá está tudo aquilo que você nem imagina que existe, que foi criado para a sua felicidade. Mas a travessia é complicada. Se você não olhar a arca, que é o Senhor, como os israelitas tinham que estar, veja bem como é que ele diz aqui no texto, viu? Haja contudo distância entre vós e ela, a arca, como na medida de 2.000 côvados, 900 metros aproximadamente. Não vos chegueis a ela para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por esse caminho nunca passaste antes. Deus tem coisas novas e grandes, maravilhosas para a vida da sua igreja. Sabe por quê? Porque Ele quer te surpreender. Paulo diz lá em Coríntios 2:9, ele diz, as coisas que os olhos não viram e o coração não pôde imaginar, são as que o Senhor preparou para aqueles que lhe são queridos. E você diz, eu. É isso.
Sou querido dele. Ele preparou, foi para mim. Por quê? Porque eu sou bendito com o crente Abraão. Estou de passagem. Viu? Você está de passagem, você não arruma bagagem. Você não compra casa. Você não se estabelece. Você é um andarilho. Você é um transeunte. Viu? Mas tem uns malucos aí que diz que está de passagem, ele entope de coisa. Aí ele não consegue nem andar. Está de passagem, como é que é? O que ele tem precisa de um monte de vagão, uma locomotiva com um monte de vagão para levar e chegar lá na frente. Não dá para passar porque no meio do rio tem pedras e tem lama, tem mar. Aí não dá para passar com um monte de tranqueira que as pessoas vão acumulando aqui na terra. Acumulando. Esses 3 dias é para você raciocinar, santificar a vida, deixar todo aquilo que é apetrecho, né? Aquilo que como é que diz? É a mais, é dispendioso ali e só vai servir para atrapalhar a sua jornada. E você ficar fissurado, ficcionado, voltado para aquilo que você vai contemplar depois de atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão era o último obstáculo. Até ali, aquém do Rio Jordão, ainda eles tinham maná. Depois que eles atravessaram para o lado de lá, já não tinham mais maná, porque tinha as provisões da terra. E a minha Bíblia diz que era o melhor. Nem maná tinha mais. Agora Deus fala, agora vocês estão no céu. É isso que Deus quer fazer com você. É isso que Ele quer fazer comigo, com sua igreja. É isso que Ele sonha. Mas tem um texto de Hebreus, que eu me lembrei agora, parece que é o capítulo 2 de Hebreus, viu? Que ele é uma advertência para mim e para você. Uma advertência, né? Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Isso é o capítulo 2. Agora veja o 4. Temamos, pois, que porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós, o que está escrito aí? Fica para trás. Fala, eu não. Não vou ficar para trás não. Então o escritor de Hebreus diz assim: olha, atente para aquilo que você ouviu, porque tem que ter esse medo de que alguém vai ficar retardatário. Sabe aquele cara? Vai, eu vou depois. Vai, não, eu vou estar junto com o povo. Eu vou andar com eles. Eu vou seguir junto com eles. Eu não vou ficar por último, não. Eu vou estar lá na frente, na vanguarda. Eu quero estar olhando a arca. Quero estar olhando a arca, porque eu quero saber o caminho. Quer dizer, eu tenho que olhar para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Paulo diz, da nossa fé, para não perder. Tem um monte de coisa querendo desviar a nossa atenção. Você vai atravessar esse mar. Olha como é que está, muita água. Espera vir a estiagem. Aí fica menos, aí você atravessa tranquilo. É risco de vida, não sei o que tem. Você vai ficar envolvido com crente, com igreja, com Bíblia, com esse negócio todo. Ih, rapaz, esse negócio é muito complicado. Mesmo que seja complicado, é vantajoso. O que você prefere? Perecer no deserto? Viver lá no Egito? Ser escravo? Ou então ser livre na terra da promessa? E ver a palavra de Deus se confirmando na sua vida. O que Deus pretende é fazer aquilo que Ele prometeu. Mas Ele só pode fazer se você crer. Quem crer em mim,
mim, como diz as Escrituras, diz a Bíblia, rios de água viva fluirão dos seus ventos. Quem crer em mim, João 7 diz isso. Se você crer em mim, esse rio vai transbordar em você. E é Ele quem te dá a força, porque você está olhando fixo na água. Vamos ficar em pé e vamos orar. Pai querido, aqui está a tua palavra. Não há nada mais que possamos fazer. Agora eu oro que o teu Espírito, Senhor, passe de uma maneira, Senhor, tremenda sobre a tua igreja, tocando o coração. Um a um, Senhor, seja tocado. Porque, ó Deus, muitos podem ficar para trás. Lá no deserto ficou a multidão, Senhor, ficou no deserto, ficou para trás, porque não atentou para aquilo que tinha ouvido. E agora Josué diz: fiquem prontos. Esses 3 dias é para você colocar a sua vida em ordem, porque o que nós vamos fazer é perigoso, mas nós temos o Senhor ao nosso lado. Então fica com a tua igreja, Senhor. Sustente estas vidas, eu te peço agora, em nome de Jesus. Amém, Senhor.